Senhor Jesus Cristo, para você, que o amor de Cristo ele possa nos unir cada dia mais, que ele venha fazer coisas grandes, lindas e maravilhosas na minha vida. Eu quero ser breve, eu não quero comer muito do teu tempo, mas eu quero te falar uma palavra que ela me chamou muito a atenção, que fica aqui no livro de Números, capítulo 32 e o verso 23, que diz: Eis que não fizerdes assim, pecastes contra o Senhor, porém sentirás o vosso pecado quando ele vos achar. Amém? Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor Jesus ela é clara quando ela está dizendo que sentirás o vosso pecado quando ele vos achar. A palavra do Senhor Jesus é mais clara do que a límpida água quando ela está dizendo que o meu e o teu pecado ele vai te encontrar. Não adianta você correr, não adianta você querer viajar, não adianta você querer cortar os quatro cantos do mundo correndo do seu pecado, porque ele sempre vai estar com você. É o seu pecado e ele sempre vai te encontrar por onde você for, mesmo que você cave um buraco mais profundo que seja, mas o teu pecado ele vai te encontrar. O meu pecado ele vai me achar. Pois se neste dia de hoje, dia que fez o Senhor, você tem algo com a justiça a ser resolvido, que você venha a se redimir, que você venha a resolver, porque o teu pecado ele vai te achar. Se você tem algo para fazer dentro da sua casa, com algum dos seus familiares ou até vizinhos, que você venha fazer, porque o teu pecado ele vai te encontrar. Se é uma traição, pare enquanto é tempo, porque o teu pecado ele vai te encontrar. Se é roubo, pare enquanto é tempo, porque o teu pecado ele vai te encontrar. Se você está passando alguém para trás, querendo obter algo que é dessa pessoa, pare, porque o teu pecado ele vai te encontrar. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra do Senhor Jesus. É boca de Deus falando comigo e falando com você. A própria Bíblia aberta, ela é boca de Deus falando contigo, dizendo que o teu pecado ele vai te achar. Amados e queridos irmãos, minha irmã, meu irmão, você que está escutando, eu quero dar um exemplo rapidinho do pecado encontrando a pessoa, do pecado batendo a porta de uma pessoa. Porque, que nem eu disse no começo, não adianta você fugir. O teu pecado ele vai te encontrar. O meu pecado ele vai me achar. Não adianta eu me esconder, não adianta eu fugir. O meu pecado ele vai me achar. Isso é se eu continuar pecando. Isso é se eu não pedir perdão a Deus. O meu pecado ele vai me achar. O teu pecado ele vai te achar. Então vamos para um exemplo rápido do pecado encontrando uma pessoa. Amados e queridos irmãos, uma certa vez lá na empresa onde eu trabalhava tinha um refeitório enorme lá. Nós nos reunimos todos para comermos juntos na hora do almoço. E o nosso encarregado sempre sentava à mesa conosco para almoçar. Uma certa vez, amados e queridos irmãos, entraram 4 homens pela porta do refeitório, chegou até a mesa onde nós almoçávamos e perguntou quem é Robson. E ele se levantou e disse, pois não. E o oficial de justiça disse que ele estava preso. Algemou aquele homem, colocou no carro e levou. A gente, sem saber o que é que estava acontecendo, ficávamos um olhando para o outro, se perguntando o que está acontecendo, o que foi que este homem fez. Ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito querida lá dentro da empresa. Dias depois, nós descobrimos o porquê daquela prisão. Lá na cidade onde ele morava, creio eu que lá em Paulo Afonso, eu acho que na Bahia, aquele homem assassinou a sua ex-esposa. Por conta de um divórcio, ele não queria se separar da esposa. Ele a matou, deixando 2 filhos órfãos de mãe, filhos dele com ela. Matou, fugiu para aqui, para o Pernambuco, morou aqui por diversos anos, acho que em 7 anos ele já estava aqui.
Mas ele tinha esse crime impune com a justiça e com Deus. Ele não se redimiu do seu pecado, ele não se entregou, ele não pediu perdão a Deus, que nem a própria palavra de Deus está dizendo que o teu pecado, ele vai te achar. Do jeito que achou o meu encarregado, o teu pecado, ele pode também te achar. Ele vai bater na tua porta. Ele vai correr atrás de você no seu trabalho. Se é algo que você está fazendo no seu trabalho, pare. Se é traição com esposa ou esposo, ou filhos com pais, ou pais com filhos, pare. Porque o teu pecado, ele vai te achar. Estacione. Dê um basta nisso. Diga foi até hoje. Porque o teu pecado, ele vai te achar. Então, amados e queridos irmãos, eu quero ser breve e dizer que o pecado, ele vai te encontrar. Então te ajoelha, peça perdão, clame a Deus, porque o Senhor Jesus, ele coloca a mão dele sobre a tua cabeça e te livra de todos os teus pecados e te perdoa, porque ele é o Deus que tudo pode. Lá no livro do nosso Dr. Lucas diz, lá no capítulo 1 e no verso 37 diz, porque para Deus nada é impossível. Se você acha que você fez algo que não tem perdão, Deus te perdoa. Os homens da terra podem até não te perdoar, mas clame ao Senhor, porque Ele vai te perdoar. E não corra do teu pecado, entregue ele a Deus, coloque nas mãos deles, coloque na mão de Deus, porque Ele vai limpar a tua vida. A palavra do Senhor Jesus também ela nos diz, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e o verso 7 diz, lança sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. A palavra do Senhor Jesus diz também que Deus, Ele cuida das aves do campo e das aves do céu. Quanto mais de mim e você, coloca nas mãos do Senhor o teu pecado, porque Ele vai lavar a tua alma. Te entrega ao Senhor, porque Ele não vai fazer você fazer vergonha. O teu pecado, sim, Ele faz você passar vergonha. O teu pecado, sim, Ele faz você passar por coisas que você nem imagina. Então entrega a sua vida ao Senhor, porque Ele vai fazer coisas grandes, lindas e maravilhosas na tua vida. Amém? Fiquem todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus.